Pessoal, boa noite, tudo bem? Então, estou aqui com a Maria Amélia, nossa secretária de saúde. A gente está reunido aqui para falar aí de reforçar algumas medidas, reforçar alguns posicionamentos nossos em relação a essa situação que a gente está enfrentando, né, no mundo atualmente. A gente fez aqui tá fazendo essa live literalmente num formato caseiro. Eu estou aqui em casa, no quintal aqui de casa, na edícula que tem aqui, porque a gente está também tomando cuidado com o ambiente agora, né, com a concentração, e a prefeitura é um lugar que tem muita frequência de pessoas. A gente tem procurado fazer a nossa parte no sentido de diminuir, e também a nossa ideia é poder anunciar aí algumas medidas novas que a gente está adotando a partir de hoje, com base nas orientações que a gente tem recebido do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, e também em relação a algumas peculiaridades aqui da nossa cidade que estão relacionadas ao comportamento da população, né? A gente está inicialmente agora até aguardando aí o acesso de mais pessoas para que essa live nossa seja uma live bem produtiva, né? A ideia nossa não é ficar aqui criando polêmicas e patinando em relação a situações que já estão consolidadas, mesmo porque esse é um tema, como eu disse, que ele está sendo controlado pelo Ministério da Saúde, e é claro que nós temos as nossas obrigações aqui no sentido de adotar algumas medidas, mas a gente não quer ficar entrando em alguns detalhes que podem atrapalhar essa oportunidade que a gente tem através desse contato de esclarecer muita coisa à população e transmitir muita informação positiva e importante às pessoas, né? Diego, só me ajuda aqui que eu não estou tendo acesso aqui. A Secretaria de Saúde, ela tem se reunido e tem trabalhado incansavelmente todos os dias. Reuniões de manhã, tarde, à noite. Isso. Atualizando os casos. Ontem, até nas visitas que eu fiz nas 4 unidades, eu pedi para que a Maria Amélia não fosse, para que ela fosse para casa descansar, porque ela está chegando muito cedo na secretaria, né? E elas, junto com um comitê que foi criado, formado por profissionais e representantes, inclusive dos hospitais particulares da cidade, os 2 maiores, que eles estão engajados também nessa luta, né? Eu tenho certeza absoluta. Essa é uma luta de todos nós. Eles têm discutido, então, diariamente, as medidas que a gente precisa adotar para amenizar essa situação. Eu gostaria, Maria Amélia, que primeiramente, antes de eu citar aqui os temas novos que a gente está tratando nessa atualização do decreto, você pudesse falar da questão organizacional das unidades de saúde, né, as novas regras que a Secretaria de Saúde vai implantar a partir desse momento, a partir do dia 23, a partir de segunda, para amenizar o fluxo de pessoas dentro das unidades. E aí a gente vai priorizando então o atendimento aos sintomas de Covid-19 e preservando também dessa maneira os nossos servidores, no sentido de não ter muitas aglomerações dentro das unidades de saúde. Exatamente, Saulo. Então, assim, a partir do dia 23 de março, todas as nossas consultas de rotina estarão suspensas até segunda ordem, que, como o nosso prefeito citou, a cada dia nós estamos monitorando, né, para estar tomando decisões. Então, assim, baseados no número de suspeitos, né, que até então tem aumentado, nós achamos importante, a partir de segunda-feira... Espere um pouquinho, tem muita gente falando aqui que o áudio está bem baixo. Precisa falar um pouco mais alto, Maria Amélia. Tá. Então, a partir de segunda-feira, no dia 23, todas as consultas de rotinas estarão suspensas até segunda ordem. Os pacientes portadores de doenças crônicas descompensados ou grupos de risco, doenças agudas ou necessidade de receita serão atendidas através de demanda espontânea.
Todos os pacientes que tiveram suas consultas suspensas serão contatados pelo telefone para verificar seu estado geral. A unidade de saúde entrará em contato com o paciente e não é necessário o comparecimento para confirmar o cancelamento da consulta. Nós estamos fazendo isso, Saulo, porque segunda-feira também começa a campanha de vacinação, né, contra a influenza. Então, nós já estamos prevendo que pode ter pessoas que precisam procurar a unidade de saúde com alguns sintomas respiratórios. E nesse sentido, nós já estamos deixando a nossa equipe para estarem acolhendo essas pessoas. Tá. E eu queria destacar que essas são medidas que eventualmente na normalidade do dia a dia a gente não adotaria. São medidas que a gente está adotando diante da situação. A ideia é diminuir o fluxo de pessoas nas unidades de saúde, né? Esse é o objetivo principal, para não colocar em risco a vida das pessoas, né? Esse tema do coronavírus é um tema muito sério. A nossa expectativa é de que a aproximação em relação a um caso positivo pode acontecer nos próximos dias, e a gente precisa estar preparado, com a estrutura de saúde preparada para poder atender a nossa população sem desespero, sem crise, e atendendo os protocolos, porque caso esse vírus possa contaminar um número muito grande de pessoas num curto espaço de tempo, o sistema de saúde ele entra em colapso, a gente não consegue atender. Como aconteceu em outros países. Isso, né? Como aconteceu em outros países. Então todas as medidas adotadas, é importante a gente ressaltar, não são medidas que eu ou só a Maria Amélia, é claro que ela contribui porque é profissional e técnica na área da saúde, tem uma experiência muito grande na área da saúde, mas não são medidas que a gente adota e toma da nossa cabeça. Exato. São medidas que são discutidas num comitê formado por profissionais qualificados e também com base nas orientações técnicas de quem está comandando a situação nesse momento, que precisa ser respeitado, que é o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então é importante a gente respeitar e entender esse momento, porque as medidas são voltadas para o bem da população. Uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade, e eu estou vendo que a nossa audiência já está bem interessante, a gente ainda não tem nenhum caso confirmado positivo. Tem muita coisa sendo publicada em rede social. Pode ser que alguém já foi identificado como positivo, mas está na cidade de São Paulo e tem algum amigo, algum conhecido aqui. Na cidade de Atibaia, dentro das dependências da área da saúde, seja particular ou públicas, nós não temos nenhum caso notificado que o resultado do exame foi positivo. Então pode ser que alguém daqui da cidade esteja apresentando sintomas e tenha tido contato com alguém que já teve o resultado positivo em outra cidade, e essa pessoa pode estar aguardando o resultado do seu exame. E existe uma expectativa de que ela tenha o resultado positivo, mas ela ainda não foi confirmada. Então a gente precisa trabalhar com as informações que são oficiais. Quem está controlando todas essas informações não é só a Secretaria de Saúde Municipal. Em Atibaia a gente faz a notificação e encaminha a informação, mas a Secretaria de Estado da Saúde, inclusive, ela que faz a gestão em relação aos exames, né? Quando a gente faz a coleta do paciente com sintomas e encaminha para o Instituto Adolf Lutz, e aí o governo do estado então passa a ter essa informação de maneira precisa e em primeiro momento do que até mesmo nós aqui na cidade, e depois nós somos informados. Isso é muito importante, Saulo, que você tem colocado, porque desde a sua gestão do início, e nós já fomos surpreendidos pela questão da febre amarela, que também, né, teve um trabalho intenso pela Secretaria de Saúde, pelo número de casos. A questão dos dados sempre foram trabalhados de uma forma transparente. E nós fazemos questão de divulgar todos os dias, né, esses dados. Inclusive, Maria Amélia, hoje nós temos 33 casos notificados, nenhum confirmado positivo, né?
6 casos descartados e 27 aguardando o resultado. É evidente que a demora agora para o resultado chegar está diretamente vinculada à quantidade de exames que todas as cidades do estado de São Paulo estão encaminhando para o Instituto. Então essa também não é uma coisa que a gente consegue controlar. O que a gente, clinicamente, o nosso médico ele sugere para que o paciente, após a coleta do exame, até o resultado, que ele respeite o protocolo que o médico sugere para que ele faça, né, de ficar em casa, de ficar em quarentena, de ficar em isolamento. Então, retomando aqui, né, reforçando na verdade, a gente não tem nenhum caso confirmado ainda na cidade de Atibaia. Alguns fakes estão publicando na rede social e a gente está tendo cuidado, inclusive, de entrar em contato através da nossa equipe de comunicação. E essas pessoas, maldosamente, elas respondem com brincadeira ou com informações inverídicas. E como é um tema muito delicado nesse momento, muita gente está compartilhando esse tipo de informação ou até mesmo está usando a estrutura pública para ficar gastando energia com uma coisa que não é verdade, né? Então a gente precisa focar nesse momento nas informações que são publicadas nos canais oficiais da prefeitura, né? O canal oficial da prefeitura ele é o melhor caminho e nós temos a informação em tempo preciso e é nosso interesse manter a população informada. Então, só reforçando aqui, dos 33 casos notificados, 0 foram confirmados, 6 já foram descartados e 27 estão aguardando o resultado. Eu queria novamente aproveitar essa oportunidade de comunicação. Daqui a pouco eu vou tentar interagir, porque eu estou vendo que está entrando muita pergunta, mas a gente também tem muita informação para passar aqui. A Central Covid que foi criada, ela contribui no sentido de amenizar o deslocamento das pessoas na cidade. Então, mandando perguntas, questionamentos, sugestões, ligando nesses 3 números que nós estamos colocando aqui à disposição de vocês, né? Deixa eu ver aqui se vai... Deixa eu ver aqui, Diego, peraí que... Tecnologia, essa hora, ela não ajuda muito, né? Não sei se travou, Diego, tá rodando, né? Então, vê aí se tá aproximando. A gente está disponibilizando esses 3 números aqui, 2 linhas de WhatsApp e uma linha de 0800. Sentiu alguma coisa, está em dúvida em relação ao sintoma, liga, manda mensagem. A equipe foi qualificada para fazer esse atendimento. Novamente, por que a gente está disponibilizando a tecnologia para fazer esse atendimento? Evitar que as pessoas sejam encaminhadas até ou procurem ou elas se coloquem numa situação de risco frequentando uma unidade de saúde. A unidade de saúde precisa estar disponível para pacientes graves. Tem muita gente que eu tenho visto comentar na rede social, ou mandar questionamento para nós, Maria Amélia, no seguinte sentido, querendo forçar o exame. A autoridade que define a necessidade do exame é o médico. O médico faz a análise clínica. Então, se ele perceber a necessidade de fazer o exame, ele vai recomendar para que se faça o exame. O interesse é nosso. Então, não há nenhuma resistência da nossa parte em não querer fazer o exame. Então, não adianta forçar para que o médico faça o exame, porque essa é uma decisão deles. E eles foram preparados para fazer esse tipo de atendimento. Porque a gente entende também que há muita preocupação nesse momento. Então, qualquer resfriado, qualquer tosse, qualquer gripe, que apresente um ou outro sintoma parecido com a Covid, é natural que as pessoas elas fiquem preocupadas, né? Mas quem tem que definir pela coleta do material para fazer o exame ou não, essa autoridade ela é o médico. E a gente precisa confiar nessa equipe que foi preparada para enfrentar esse desafio nesse momento. Então, reforçando, Central Covid 0800 146 700, 24 horas. 24 né? horas. O 0800 a empresa de telefonia já liberou? Não, então, detalhe, o 0800 a empresa de telefonia ainda não liberou. Então a gente está trabalhando só com 2 números de WhatsApp por enquanto. 9.3000 4076, 9.8740,
0166. E é celular também. Se ligar também vai ter gente atendendo, e se mandar o WhatsApp também será respondido. E é possível também encaminhar pelo centralcovid@atibaia.sp.gov.br. Vou ter que sair um pouco da página, porque eu vou falar um pouquinho da questão das novas recomendações que a gente está publicando hoje, com base nas orientações que foram feitas pelo comitê técnico e com base também em algumas situações que a gente tem identificado na cidade de Atibaia. Eu circulei pela cidade ontem à noite, né? Fiz as visitas nas 4 unidades. A gente já teve um atendimento significativo no dia de ontem, graças a Deus nenhum sintoma grave em nenhuma unidade. Já funcionou essa proposta nossa de evitar que eventualmente um paciente com sintomas de coronavírus ele passe pela Santa Casa ou pela UPA e coloque em risco então os outros pacientes que também podem estar lá por uma outra patologia ou um outro tratamento, uma outra doença que também pode ser grave, né, fazendo esse atendimento nessas 4 unidades de referência. Então eu gostaria muito de agradecer essa sensibilidade da população no sentido de entender essa nossa estratégia, como eu disse, uma estratégia técnica pensada pela equipe. A gente está atualizando então o decreto. Uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro a vocês, que a atualização das determinações, elas podem acontecer, elas não têm regra, podem acontecer uma vez por dia, podem acontecer 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, depende muito da situação, né? À medida que a situação vai evoluindo, a gente vai priorizando o ajuste de comportamento das pessoas, porque todo mundo sabe o que precisa ser feito no sentido de evitar a expansão do vírus, que é evitar o convívio social, o contato entre as pessoas. Mas à medida que a gente percebe que essa conscientização ela vai ficando difícil, a gente vai então adotando as medidas mais enérgicas, avaliando, é claro, os impactos colaterais que isso pode proporcionar, mas sempre preservando pelo bem maior de todos, que é a vida, né, Maria? É importante deixar claro que quando o município não tem um planejamento das ações, fica muito complicado pela velocidade que a doença pode, né, chegar ao nosso município. Então, as medidas adotadas por você, Saulo, que foram anunciadas no domingo, né, por conta que a gente consiga fazer a diminuição, né, deste tempo com uma organização, né? Então, assim, nós sabemos que essa doença ela vai chegar, mas tem que ter uma velocidade certa, né? Um tempo certo para que o sistema de saúde esteja organizado e preparado, né, para você receber a quantidade de pacientes. Então, eu fico, né, muito tranquila em saber que o nosso município, com seu apoio, validou, né, todas as nossas ações, as estratégias, para que a gente consiga organizar neste momento. Né, E detalhe, Maria Amélia, que é importante sempre ressaltar que essa nossa estratégia ela atua sempre em 2 frentes. A frente da conscientização e do ajuste comportamental, que é fundamental, é eficaz nesse momento, né? A questão da higienização, da falta de contato, da não aglomeração entre as pessoas, e no paralelo, estrategicamente, a gente também tem se preparado no sentido de ampliar e melhorar a nossa estrutura, sabendo que num determinado momento a gente vai receber paciente grave, né? Porque o vírus ele vai chegar. A gente acabou de ter notícia que a contaminação comunitária, já que era só uma situação que tinha em São Paulo e no Rio, já passou pelo Recife e por Minas Gerais. Então percebam que é uma coisa muito difícil de evitar. Ele está circulando. E as pessoas falam muito assim, pode ter gente contaminada já na cidade de Atibaia? É possível que sim. E que ainda não apresentou sintomas, ou seja, é um paciente assintomático que a gente fala. Esse paciente, ele pode, durante todo o processo, não ter nenhum sintoma, mas ele pode transmitir e colocar em risco, especialmente as pessoas do grupo de risco. Então, só para trazer aqui de volta, em relação à atualização do decreto, à medida que o tempo vai passando, a gente vai atualizando as determinações.
A prefeitura ela é uma grande empregadora, a prefeitura tem na ativa aproximadamente 2.700 servidores, com exceção dos nossos guerreiros da área da saúde e da área da segurança pública. A gente vai adotando à medida que o tempo está passando e a organização vai permitindo, porque o sistema público também não pode entrar em colapso, né? A gente precisa fazer isso de maneira organizada, como a gente já fez, por exemplo, com a questão das escolas, que é um avanço significativo no sentido de prevenção, né? É uma medida significativa em relação à prevenção. Como eu estava dizendo, a prefeitura tem 2.700 servidores e a gente já está começando a fazer um trabalho então de amenizar as aglomerações nos espaços públicos, induzindo, forçando e solicitando encarecidamente para que as pessoas utilizem o sistema OneDoc. Então aquilo que não é atendimento na área da saúde, que precisa do contato físico, e aquilo que não é atendimento na área da segurança, por exemplo, praticamente os demais serviços que a prefeitura oferece, os administrativos, por exemplo, todos eles são possíveis de serem realizados pelo sistema OneDoc. Mesmo na saúde, né? Todas as solicitações de aparelho auditivo é realizada pelo OneDoc. Quando eu falei na área da saúde, eu me referia à questão do atendimento para quem está passando mal. Mas a parte administrativa da saúde, as demandas, as solicitações, tudo isso é possível ser feito pelo sistema OneDoc. E é o sistema OneDoc que permite, à medida que a população entende isso, ela nos ajuda a liberar o servidor para que ele trabalhe então home office, porque ele tem acesso remoto ao sistema de casa, né, e consegue trabalhar e resolver os problemas da mesma maneira como se ele estivesse na prefeitura. Então que as pessoas utilizem, procurem saber como é o sistema OneDoc, seja qual for a demanda ou a solicitação. A gente está então emitindo uma permissão por prazo indeterminado ou durante o tempo que perdurar o estado de emergência de saúde pública do teletrabalho, chamado home office, para os servidores cujas funções possam ser realizadas por meio eletrônico e desde que não haja prejuízo das tarefas a serem desempenhadas, à exceção dos servidores lotados na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Segurança Pública. Um outro ponto que a gente também já está determinando aqui, que é obrigatoriamente, por prazo indeterminado, ou por quanto tempo perdurar aí esse estado, o teletrabalho, o home office para todos os servidores com 60 anos ou mais, gestantes, portadores de câncer em tratamento, desde que as funções elas possam ser realizadas por meio eletrônico ou desde que não haja prejuízo das tarefas desempenhadas a serem desempenhadas. A distribuição física da força de trabalho presencial de modo a evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente laboral, inclusive mediante turnos alternados, se possível inconveniente, se possível e conveniente, né? Mantida a carga horária diária e semanal expressa no contrato de trabalho. Isso tem trazido muita dor de cabeça para nós no dia a dia, porque existe uma pressão muito grande e tal, para que mesmo quem não é do grupo de risco não trabalhe, e a gente precisa ir organizando isso em formatos, como eu disse, que o sistema público ele não paralise. Se tem uma entidade, um órgão que não pode paralisar nesse momento, é o sistema público, em especial o da área da saúde, mas ele precisa de retaguarda para trabalhar na aquisição de produtos, insumos, a parte administrativa, a parte financeira da prefeitura, a parte de RH, enfim, todos os outros setores da prefeitura, a questão dos trâmites, dos processos. Então a gente está trabalhando no sentido de evitar as aglomerações e é claro que cada secretaria ela vai ter uma logística diferente, então não adianta ficar com aquela picuinha de um ficar comparando, mas secretaria tal liberou e a outra... Os servidores da área da saúde, nenhum foram liberados, vão ter férias suspensas, todos terão que trabalhar, serão convocados para trabalhar, é o que a situação permite e exige nesse momento. Então agora não é hora de querer buscar uma possibilidade de não estar na linha de frente contribuindo com o serviço público. Nós temos responsabilidades e o interesse é nosso de evitar as aglomerações, mas desde que isso seja feito de uma maneira organizada e ordenada. Vai ser até interessante, né,
Saulo, porque hoje nós estamos também tendo um outro desafio, que é o cadastro daqueles nossos pacientes, população, né, de um modo geral. E esse público, esses funcionários podem nos ajudar de uma forma direta e indireta para que a gente consiga atingir o nosso objetivo que é de fazer o cadastramento de 100 mil, no mínimo 100 mil habitantes da cidade. Cada um poderia, dentro do seu setor, buscar quem é o público, ligar, porque nós temos aquele cadastro agora bem simplificado via Google, né, via internet, e se cada um contribuir com um pouquinho, já faz a diferença. E assim, com jornada alternada, respeitando a questão da higienização do espaço, se não é grupo de risco, é totalmente possível da gente conduzir, né, continuar conduzindo a prefeitura sem colocar em risco aí, sem proporcionar nenhum tipo de prejuízo. À medida que a situação ela evolua, e não é o desejo nosso, a gente vai adotando medidas mais drásticas, mas nesse momento é isso que a gente está determinando. A flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos intervalos intra-jornada, mantida a carga horária diária e semanal prevista em lei para cada caso. Então vai depender muito aí de cada secretaria, de cada coordenadoria pactuar, desde que ela mantenha o resultado do trabalho de maneira efetiva, né? Não caiu a efetividade do trabalho, é possível home office, é possível jornada alternada, é possível... Horário flexível. Isso, horário flexível, é possível... Quem está muito preocupado e eventualmente pode ser substituído, usufruir do banco de horas, antecipação de férias. Então há toda essa possibilidade para que a gente diminua a concentração de pessoas, mantendo a efetividade do trabalho da prefeitura. As feiras livres de artesanato e do produtor rural, elas deverão ser realizadas de modo a evitar concentração de pessoas. A gente já teve isso é do decreto passado, né? E depois no dia seguinte a gente teve aí na verdade foi uma contribuição dos feirantes no sentido de nos ajudar a entender que eles também ajudam no abastecimento da cidade, né? Desde que eles então adotem as medidas, que são as medidas de distância, higienização, né? As medidas previstas na cartilha na área da saúde. E trabalham em ambiente aberto, né? Isso. A feira noturna, ontem, pelo que eu percebi, ela já não teve sucesso, até porque ela tem um foco mais gastronômico, e nós determinamos para que o que fosse comercializado lá de alimentos não pudesse ser consumido lá no local. Mas existe uma mobilização da cidade, uma conscientização das pessoas, e o entendimento agora da associação é de que ela não deve acontecer nem no Itapetinga nem no centro, e a minha avaliação é de que foi uma decisão muito sábia, assertiva, né, e razoável. As empresas do transporte e as concessionárias que administram os 4 terminais de embarque e desembarque na cidade, elas estão obrigatoriamente notificadas aí a fazer todo o trabalho de higienização e disponibilidade de álcool gel, né, dos materiais que são e dos produtos que são necessários para manter a integridade das pessoas. Isso. Um ponto que a gente resolveu praticamente foi na tarde de ontem, mas a gente está inclusive eu comentei numa reunião com a Câmara Municipal hoje, nós estamos ainda no formato de recomendação, porque a gente acredita que esse é o momento de parceria entre a sociedade e o poder público, mas uma recomendação para que as atividades religiosas sejam todas suspensas no município. E a gente vai acompanhar o que cada entidade ela vai adotar como medida a partir de amanhã. Se eventualmente a gente perceber que está tendo resistência nesse sentido, a gente vai adotar uma medida mais dura e enérgica, que não é a nossa vontade e não é o nosso desejo. O desejo é que esse entendimento ele seja pactuado entre toda a sociedade. Então, que tenha bom senso, é evidente, né? Nós estamos falando de um público que pode estar
sendo colocado em risco, né? É uma mobilização muito perigosa, concentrada. O que está acontecendo agora é algo totalmente atípico. Então a nossa recomendação é para que todas as atividades religiosas no município sejam suspensas. Até porque hoje, por meio da tecnologia, é possível você realizar um culto, uma missa, um encontro, um momento de reflexão, e as pessoas, os fiéis, os membros daquela denominação religiosa, daquela entidade religiosa, eles acompanham isso via rede social. Então é possível que isso seja feito. Nesse sentido, nossa recomendação é para que as atividades religiosas sejam suspensas. E durante o dia de amanhã e sábado, toda a nossa equipe, né, de monitoramento da cidade vai acompanhar se essa recomendação está sendo muito bem acatada aí pelas lideranças religiosas. Mas eu clamo a vocês nesse momento e aproveito para agradecer os que já manifestaram diante da posição que eu já tinha deixado claro na reunião com a Câmara Municipal hoje de manhã. Muitas igrejas já se posicionaram e já nos comunicaram que estão suspendendo as atividades religiosas, né? Então eu agradeço aos que já tomaram essa decisão e clamo aos que ainda não tomaram para que tenham, nesse momento, coloquem a mão na consciência e nos ajudem a atravessar por esse período, né? A fé ela é extremamente importante nesse momento, mas é importante que as nossas orações elas aconteçam nas nossas casas, junto com as nossas famílias, inclusive orientadas via rede social pelas lideranças religiosas. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma recomendação e vai verificar qual é o comportamento nos próximos 2 dias. As agências bancárias, os supermercados, farmácias e drogarias, as agências de correio, os estabelecimentos comerciais que geram concentração de pessoas, cada um tem uma peculiaridade, né? Aconteceu uma situação aqui na cidade e a gente ficou muito preocupado que um banco ele controlou a quantidade de pessoas na área interna, mas depois no lado de fora teve aglomeração, né? E então, ou seja, a medida que ele adotou não resolveu. Precisa ser medida eficaz, né? Medida que evite o deslocamento das pessoas até a agência bancária. Então, facilitação no sentido de que as pessoas consigam resolver os seus problemas das suas casas, das suas residências. Evita a mobilização. Se em último caso tiver que fazer a mobilização, tiver que fazer o deslocamento até a unidade, que isso seja feito de maneira mais organizada, com senha, com agendamento de horário, né? Isso é possível acontecer. Como a gente vai sugerir que aconteça, por exemplo, nos estabelecimentos de beleza, né? De salões de beleza, nos cabeleireiros, né? Para que as pessoas elas não façam as aglomerações, para que elas já façam, muitos já trabalham nesse formato. Então faz o agendamento, dá uma folga entre uma agenda e outra para dar tempo de limpar o local, higienizar o local para que o outro cliente ele possa chegar, né? Sempre preservando e evitando aglomerações e colocar em risco aí os pacientes. Saulo, achei interessante que tem uma rede de supermercado que ela estipulou um horário para o atendimento aos idosos. Então, das 7 às 8 horas, abriram esse horário específico para esse público. A gente está muito preocupado com os mercados porque eles não estão tomando conta da organização das filas no momento do caixa, na hora de fazer o pagamento. Então nos preocupa o funcionário que está trabalhando e nos preocupa as aglomerações de pessoas. Até porque as pessoas elas estão preocupadas e muita gente está indo no mercado para fazer estoque de alimento na casa, né? Então nesse momento está tendo uma concentração muito grande. Isso pode ser um foco forte aí de ampliação e expansão do vírus. Então, nesse momento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do setor de fiscalização, junto com o comitê e a equipe de orientação, já está trabalhando desde segunda-feira em contato com esses grandes empreendimentos
para que eles adotem medidas, medidas sérias e enérgicas no sentido de preservar a saúde das pessoas, né? E adotem uma organização de logística para não ter aglomeração. Isso vai ter que acontecer. Se eventualmente a gente perceber que isso não está acontecendo, a gente vai começar a intervir com determinações de fechamento e vai começar a fazer intervenção no sentido de promover essa organização de maneira mais radical, né? E não é isso que a gente quer. Nesse momento a gente quer a consciência das pessoas prevalecendo. Então, a iniciativa privada, ela nos próximos 2 dias aí, ela vai ter que apresentar essas estratégias, os bancos, os correios, as lotéricas, os mercados, as farmácias, as drogarias. A gente está, a partir do dia 21 de março, sábado, determinando a suspensão de todas as atividades de academias de ginásticas e similares, né? Não faz sentido, num momento como esse, a gente ter aglomeração dentro de academia, dentro do cinema, dentro de uma balada, né? A gente pede para que a consciência prevaleça, mas o setor de fiscalização da prefeitura no que tange a entretenimento, lazer, prática esportiva em locais fechados, em ambientes fechados, então atividade cultural, atividade de lazer, entretenimento, a gente já tinha mencionado isso no decreto de segunda-feira. A gente vai intervir pesado, né? E a gente está estabelecendo a data do dia 21 de março, sábado, para que as pessoas tenham tempo aí, então, de se comunicar com os seus clientes e com os seus alunos e comuniquem que a partir do dia 21, então, as atividades elas estão suspensas. É importante deixar claro que todas essas recomendações, né, se faz necessário porque hoje nós estamos num risco iminente, né, da doença. Então, todo cuidado é pouco para que neste período, nestes dias, que a gente tenha compreensão que medidas terão que ser adotadas. Nós temos que quebrar a cadeia de transmissão dessa doença. E só vamos conseguir se cada um fizer a sua parte, né, Saulo? Todos têm que contribuir. A recomendação é uma coisa que o poder público tem discutido muito, né? A recomendação para evitar a aglomeração e o convívio social, ela já existe faz tempo, né? Ela já existe faz tempo. Se todo mundo seguisse essa orientação, não seria necessário, inclusive, algumas determinações mais rigorosas, mas a gente vai fazendo as determinações, vai baixando aí as medidas, conforme a gente vai percebendo que as pessoas elas não estão ainda entendendo a gravidade do fato. Agora, a orientação é ficar em casa, não tem outra alternativa, é o que resolve o problema, é ficar em casa. Não adianta um caminhão de recurso para fazer investimento na área da saúde. É importante porque a gente vai ter problema e vai precisar atender. Mas o que evita ficar doente é ficar em casa. Então parece ser uma coisa complicada, mas não é. É que as pessoas têm dificuldade de entender. E aí ficam forçando estratégia para eventualmente não atender às determinações das autoridades de saúde, né? Então, academia, a partir de sábado, está suspensas as atividades. Atividades religiosas, a gente está recomendando então a suspensão das atividades religiosas. O resto do decreto permanece, né? Os outros artigos do decreto permanecem. A gente vai usar a nossa rede social para ir publicando isso num formato mais didático, né? Mais fácil das pessoas, inclusive, compartilharem as informações. E os anúncios feitos aqui em relação aos servidores a gente vai comunicar via as secretarias que a gente via os secretários e cada secretaria lá na prefeitura amanhã. Então, não sei se você tem alguma coisa aí para acrescentar, Maria Amélia, você quer aproveitar? Eu vou tentar interagir um pouco aqui, se eu perceber que existe alguma coisa que pode ajudar a gente a esclarecer aqui alguma situação. É como eu sempre digo, né? Medidas de controle do dia a dia se faz necessário. Alguns hábitos que às vezes não eram tão habituais, em várias vezes, né? A gente sempre lava as mãos,
mas nunca lavávamos numa quantidade de vezes que hoje se faz necessário. Então, a questão da lavagem das mãos e a aglomeração a lavagem das mãos tem que aumentar a quantidade. E a aglomeração tem que evitar, né, locais que tenham concentração de pessoas. E isso se faz, né, se deve ao fato de você interromper a transmissão dessa doença. Então isso é muito importante, que todos nos ajudem, né, a ficar em casa, a não ficar, né, porque às vezes a pessoa ela é dispensada do trabalho, mas aproveita esse tempo para estar indo numa loja, para estar indo no supermercado, para estar fazendo coisas que ela não conseguia fazer no dia a dia, né, por não ter esse tempo. Mas esse tempo que você está em casa não é para isso, né? É para a gente rever conceitos. Hoje nós estamos num momento, e toda a mídia está divulgando, o quanto está difícil, né, em outros países, e está chegando aqui no Brasil. Tive a informação que fecharam já as fronteiras do Brasil, né, Saulo? Isso. Então, porque a velocidade desse vírus é muito rápido. E hoje a gente não sabe quem está com o vírus e quem não está, porque a gente pode estar com o vírus e não apresentar sintomas. Como também podemos apresentar sintomas, mas de uma forma leve, né? Deixa eu aproveitar aqui, Maria Amélia. Tem uma moça aqui chamada Ariana Souza, ela falou, e as escolas particulares, como fica? A orientação é a mesma que nós, das escolas públicas, inclusive a decisão ela foi tomada em conjunto entre representantes das escolas particulares e pelo que eu tenho percebido, uma grande maioria essa semana já não tem aula, né? A partir do dia 23, então as aulas estão suspensas. Essa semana a rede pública ficou disponível aí para aqueles pais que ainda precisavam se organizar no sentido de acomodar os filhos em casa, né? Então a rede privada provavelmente ela faz... Também faça adesão, né? Tem muita gente aqui que está aproveitando a oportunidade para fazer os seus comentários em relação ao mundo, às pessoas, né? Eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente quer ser produtivo na questão logística de atendimento na área da saúde e de conscientização aqui, de ajuste de comportamento que a gente está chamando, né? É importante aqui registrar o que cada um pensa, de quem obedece, de quem segue as orientações ou não, né? Obedecer não é a palavra correta, mas enfim, é uma avaliação de cada um. É importante que agora todo mundo vai ficar em casa, e aí dá para refletir um pouco mais sobre as evoluções da sociedade moderna, né? E aí, enfim, mas não vem ao caso aqui. E eu estou analisando aqui, tem muita gente dando sugestão, compra online, muita gente aqui, um dando indireta para o outro, que também não vem ao caso. Emprego. As recomendações que a gente passa para... as recomendações que a gente passa pro serviço público em relação à logística de trabalho, a gente também está emitindo como orientação para que a iniciativa privada faça o mesmo. Se puder, faz home office, se puder ter escala para evitar aglomeração, né? Então a gente também está fazendo essa mesma orientação para a iniciativa privada. Uma coisa que precisa ficar registrado é que tem muita gente falando, mas tem empresa que já está mandando embora. As relações de trabalho, elas são organizadas e são regidas, vamos dizer assim, por uma legislação federal. Eu acredito que o governo, nesse momento, ele está trabalhando no paralelo os efeitos, medidas para amenizar os efeitos colaterais, né? Com quem eu tenho conversado aqui na cidade, de empresário, que é possível, a gente entende que nesse momento está difícil para todo mundo enfrentar a situação, eu tenho colocado para eles que no primeiro momento eles utilizem o meio do banco de abater banco de horas, conceder férias, licença,
né? Mas eu me reuni com entidades de classe hoje, representante dos trabalhadores do comércio e das empresas, né, dos comércios. As entidades de classe, elas estão sensíveis à necessidade de intermediar essa relação, então pactuar em uma intermediação para que não haja uma demissão aí em grande escala. Eu ainda não tive informação precisa de uma empresa da cidade que fez uma demissão em grande escala. As demissões que uma ou outra fez, pela informação que eu tive, são coisas que estavam planejadas, eles adiantaram, mas não foi em grande escala. Mas se eventualmente a gente perceber, o nosso trabalho é de tentar sensibilizar, mas já entendendo também que o empresário vai passar por uma situação muito difícil, porque boa parte dos custos eles vão permanecer. Mas eu disse na reunião hoje, esse é um momento onde o capital precisa estar sensível e entender que a régua de contribuição de quem tem mais recurso hoje, quem tem mais dinheiro, é maior do que quem tem menos. O trabalhador ele não pode sofrer durante esse processo todo, porque a maioria das pessoas sobrevivem com um salário mensal. Então, se a gente penalizar essa população, a gente fica numa situação muito difícil. A gente passa a ter um outro tipo de crise, que é a falta de recurso, de dinheiro para adquirir alimento, por exemplo, né? Então, mas é uma coisa que eu acredito que as entidades de classe, em conjunto com o poder público, elas vão chegar num consenso aí nos próximos dias, né? Uma outra coisa que as pessoas elas têm falado muito em relação às receitas da prefeitura, né? A prefeitura vai deixar de cobrar isso, vai deixar de cobrar aquilo. A prefeitura nesse momento ela também sofrerá com a recessão econômica, porque boa parte da nossa receita ela acontece com base na movimentação econômica da cidade e do país. À medida que tudo paralisa, a gente tem uma queda na nossa receita. E eu tenho falado com as pessoas que pressionar o poder público local, que está com a responsabilidade de ter que resolver todos os problemas, nesse momento não é o melhor caminho, porque a gente pode comprometer a nossa capacidade financeira de dar solução para os problemas. A gente teve que fazer já novas contratações, adquirir novos equipamentos, novas contratações de profissionais, de equipamentos. A gente está discutindo uma medida aí que pode ser que amanhã ou no sábado a gente vá anunciar que tem um impacto financeiro significativo, mas no intuito de dar uma retaguarda melhor para a cidade de atendimento no período de crise, e não é comprometendo a receita da prefeitura, que já terá prejuízo nesse momento, que a gente vai ajudar e vai contribuir para enfrentar esse desafio. Então, se tem alguém que nós precisamos preservar nesse momento, é o poder público municipal. A gente tem encontrado dificuldades e entende também o momento que a gente está vivendo em relação ao apoio de outras esferas de governo, né? A gente tem acionado a Secretaria de Estado em relação às referências que ela vai nos indicar para os pacientes graves, e a gente não está tendo resposta em relação a isso, mas eu entendo a dificuldade, porque todo município deve estar fazendo isso. Então a gente está resolvendo os nossos problemas com os nossos recursos, já sabendo que a nossa receita vai diminuir porque a atividade econômica está parando. Se a gente ainda comprometer as receitas básicas que nos restam, aí a gente pode ter dificuldade no sentido de não conseguir enfrentar esses desafios. Mas é importante deixar claro que você sempre priorizou a saúde, que o que mais importa, né, é da gente trabalhar permitindo o acesso da população e prevenindo ao máximo que tenha, né? Não esperamos que tenha nenhum óbito no nosso município. Então é isso que é importante, né, Saulo, ressaltar, que nós estamos nos preparando de todas as formas, fazendo o possível e o impossível para que a gente, né, não espere nenhum óbito no nosso município. Tenham certeza de que todas as medidas de contenção a gente já está adotando. Exato. O fato de buscar uma nova organização de trabalho já reduz o custo, então a gente está fazendo
uma reorganização financeira da prefeitura, mas nesse momento nós não temos posicionamento nenhum no sentido, e não vamos ceder no sentido de amenizar, mesmo porque o que é municipal é o que tem menos impacto, na minha avaliação, na rotina das pessoas. Tem muitas coisas em termos de despesa que a minha avaliação que precisam ser cortadas, serão cortadas agora no dia a dia, que são coisas que fazem parte do lazer das pessoas, né, que precisam entrar na frente na definição de corte, do que sacrificar quem hoje tem a unicamente, né, a exclusividade de ter que resolver o problema dessa situação. Então a gente vai trabalhar no sentido de garantir as nossas receitas, né? Enfim, uma moça aqui falou, deveria ter um canal para quem estiver passando necessidade. Eu já disse aqui, né? Se ela pegar o começo da entrevista, ela vai perceber. Que mais? Como eu disse, das receitas eu já falei. Tá. Estão pedindo aqui, Maria Amélia, para você ler de novo aquelas medidas a partir de segunda das unidades de saúde. Tá. Porque a nossa entrevista ela já tem quanto tempo? Quanto tempo tem a nossa live, Guilherme? 51 minutos, né? A gente está quase acabando. Então a Maria Amélia vai, enquanto eu vou olhando aqui se tem mais algum outro questionamento que pode ser interessante aqui para contribuir, ela vai lendo então A partir então do dia 23 de março, todas as nossas consultas de rotinas, elas estarão suspensas até segunda ordem. Os pacientes portadores de doenças crônicas, descompensadas ou grupos de risco, doenças agudas, necessidade de receitas, serão atendidos através de demanda espontânea. Todos os pacientes que tiverem suas consultas suspensas serão contatados pelo telefone para verificar seu estado geral. A unidade de saúde, então, entrará em contato com o paciente. Não é necessário o comparecimento para confirmar o cancelamento da consulta. E é importante deixar claro também que as consultas de gestantes, crianças serão mantidas. O que hoje nós estamos estudando é uma estratégia com cada unidade para que a gente tenha espaços diferentes para o atendimento deste público. Então, mais para frente, nós também, Saulo, estamos organizando para que cada unidade, né, divulgue, para a gente separar essa população que procura, né, o atendimento dentro de uma unidade. Tá. Pode ser numa escola que esteja próxima de uma unidade de saúde, que a gente tenha, né, esse encaminhamento aí das gestantes para que elas sejam atendidas dentro, né, de uma escola, crianças. Então, tudo isso a gente está se organizando, que é como o nosso prefeito disse, a cada dia a gente, né, estuda estratégias para que a gente consiga dar essa segurança, essa proteção para os nossos pacientes também, né? Sim. Em relação às receitas, que antes ela tinha só uma duração de 6 meses, por conta, né, deste momento crítico que nós estamos vivendo, então as receitas serão assim prorrogadas. Até tem uma pergunta aqui, se você puder, acho que é isso que você está falando, ó. Farmácias de postos de saúde, fica valendo receitas com mais de 6 meses, conforme fala do Ministério da Saúde? Isso, então nós estamos adotando que todas as receitas elas passarão a valer por 9 meses. Eram 6 meses, mais 3 meses, nós estamos aí estendendo este período, porque sabemos, né, da dificuldade que os nossos pacientes terão em marcar uma consulta só para troca de receitas. Então, essas medidas se faz necessário e nós vamos ter que estudar, né,
no dia a dia para propor ações para estar diminuindo também dentro dos nossos serviços a concentração dessas pessoas, né? Tá. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. O decreto, estão perguntando aqui, sai amanhã em edição extraoficial, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Necessita. Então, falando coisas pontuais aqui, gente. Se eu ficar respondendo aqui, comércio eu já orientei como é que vai ser, né? Então cada um aí vai ter que ajustar, buscar um formato. É possível que a gente atravesse esse período. Eu falei isso na reunião hoje, né? A Maria Amélia participou. Se a gente se organizar, se a gente evitar que os idosos, a população de risco, elas frequentem locais de grandes aglomerações, ou seja, esse público ele precisa ficar em casa, né? Precisa ficar dentro de casa. Nesse período, o melhor lugar é para ficar em casa. Se tiver que fazer uma proteção compra, individual, ou filho, ou neto, ou sobrinho, ou vizinho, agora é hora também de solidariedade. Né? A gente precisa inovar, a gente precisa conhecer o nosso vizinho, precisa conhecer, precisa desarmar um pouco em relação às resistências que existem hoje e entender que nós estamos precisando uns dos outros. Isso, ser né? mais solidários agora, na questão, né, da retirada de medicamento. Não precisa ser um idoso, basta um jovem, alguém da família retirar através da receita, com o cartão SUS. Então assim, né, evitar... Maria Amélia, a Nádia, desculpa te cortar de novo, né? É que senão eu perco aqui. Ela está falando da vacinação para os idosos no dia 23. Ela vai acontecer, mas a gente ainda não definiu a logística, é isso? Isso. A gente está organizando aqui para não colocar em risco esses idosos. A gente vai publicar. A rede social agora, ela é uma ferramenta que, se a gente souber usar ela, a gente vai ter muita facilidade na nossa relação, no nosso dia a dia, na nossa organização. As vacinas, elas chegam amanhã, praticamente, né? O primeiro grupo de prioridade são os idosos, os profissionais da área da saúde e os idosos, mas a gente está se organizando para fazer uma logística de vacinação que não coloque em risco, né, os idosos. Então a gente vai provavelmente fazer esse anúncio amanhã ou no sábado. Nós não queremos aglomerar as unidades de saúde ou ter que fazer o controle de entrada e saída segurando eles fora, no sol quente, aí pode chover, enfim. Nós não queremos isso, então a gente quer organizar isso bonitinho para não ter problema. Nós queremos proteger os nossos idosos. Proteger os nossos idosos, Aliás, a nossa missão é essa. Nós estamos nessa missão agora, procurando salvar toda a humanidade, né? Todas as pessoas, mas especialmente os nossos idosos. Eu entendo, né, que a prioridade do governo Saulo sempre foi, né, os idosos, é um grupo forte, e acompanhando a evolução que hoje nós estamos vivendo mais, né, e nascendo menos. Então, neste momento, pela questão dessa doença e a fragilidade dos nossos idosos, nós temos, né, que tranquilizá-los, mas também cada um tem que fazer sua parte, ficando em casa, né, tendo esta compreensão que precisamos quebrar a cadeia de transmissão. Isso. Bom, é isso. Qualquer novidade, qualquer nova determinação, a gente volta aqui via rede social para passar isso a vocês, né? Sigam as nossas recomendações, as orientações, nossas não, né? São recomendações dos profissionais da área da saúde, estão se desdobrando nesse momento para amenizar essa situação. Tem muita pergunta que começou a entrar aqui agora. Mas depois nós podemos responder. Não, são coisas que a gente já falou, sobre as igrejas, sobre os comércios, tal. Eu já falei, é só assistir o vídeo de novo que está respondido, né? E se eventualmente, como eu disse, a gente achar necessário aí uma nova regra, uma nova determinação, que eu acredito que aconteça aí até o final de semana, então a gente faz o contato com vocês, tá? Agradecer a Maria Amélia pela participação. Está cansada, né? Trabalhando. Mas eu vou voltar para a secretaria. Eu sei disso, eu imagino. Eu sei disso. Acompanhar o grupo lá um pouco. Isso. E
e que Deus nos proteja, né? Esse é um momento de muita força, de muita união do nosso povo e de muita consciência, né? E eu queria, para finalizar, só pedir um favor. Tem muito fake e tem muito pré-candidato a vereador aí que não contribui em nada, transtornando uma possibilidade de diálogo e de relação que a gente quer estreitar para facilitar a vida das pessoas, né? Então, se quiser fazer gracinha na tua página lá, falar o que acha, o que pensa, eu não estou ligando para isso nesse momento, né? A minha preocupação é com o bem-estar da cidade. A gente está muito focado nisso. É que fica tumultuando a página, tem muita gente simples que precisa da informação de maneira precisa, né? E aí fica conturbando. Então quer fazer gracinha, quer atacar, quer fazer campanha, vá fazer na tua casa, na tua página, vá fazer na tua roda de amigos, na tua rede social, e peço a gentileza de que deixe a nossa para que a gente nesse momento cuide da cidade e consiga transmitir com fidelidade as informações e as medidas para o nosso povo. Tá bom, gente? E as pessoas que são de bem, nos ajudem aí a tirar esse pessoal da nossa frente, porque senão eles podem nos atrapalhar. Tá bom? Uma boa noite de sono a todos vocês, aí uma final de quinta-feira, e como eu disse aqui, que Deus nos proteja. Boa noite. Boa noite.